doação de sangue. Então você que é doador de sangue, depois me procure aí no final para a gente indicar aí a família que está precisando. Bispo Ademir, vamos dar um aplauso ao Senhor. Bispo Ademir, quando eu cheguei aqui na Igreja Nova Vida, ainda era pastor Ademir, aí depois ordenado ao episcopado, estivemos lá, naquela ordenação lá em Olaria, né? Estivemos lá. Foi em Caxias. Caxias? Ah, não, Olaria foi o Bispo Robson. O Bispo Robson, Olaria, aí depois foi em Caxias lá, então isso mesmo. Aí nós estivemos lá também. Então, prazer recebê-lo aqui, esses 29 anos aqui da nossa igreja, né? A Igreja Estrela do Norte está com quantos anos? Vai fazer 28. Vai fazer 28. A gente está um ano na frente lá, pessoal da Estrela do Norte. Acho que bom, bispo. Vai chegar junto lá em cima. Amém, com certeza, estaremos todos reunidos lá em cima. Prazer recebê-lo aqui. Vocês vão ter que orar. Eu vou terminar antes. Amém. Amém. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É bom estar aqui com você nesta celebração, 29 anos. Estão me ganhando. Mas quando chegar lá no céu, a gente chega junto. Assim esperamos, né? Que a gente chegue junto lá no céu. Todos nós estamos numa corrida, estamos numa caminhada e o desejo é que todos cheguem. Não só um. O apóstolo Paulo diz lá naquele versículo muito que todos nós conhecemos, quando ele fala que ele combateu o bom combate, ele completou a carreira e guardou a fé. Ele diz: não só eu tenho uma coroa aguardando para mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Então, a gente espera que a gente chegue junto lá. Pastor Renê, eu estive falando com a Jaísa antes de sair de casa. Ele mora perto da minha casa, o Renê e Jaísa estão morando lá perto, lá no centro de São Gonçalo. E todas as vezes que eu venho aqui, ele que vem comigo, não é? Ele vem me guiando o caminho. E eu digo: você é o meu salvo-conduto, brincando, né, com ele. Aí quando eu liguei hoje, dizendo que eu ia passar lá às 18 horas, 18h15, aí a Jaísa: bispo, nós não estamos em casa. Eu falei assim: meu Deus, o que houve? Aí ela explicou que ele está resfriado, está assim, um pouquinho debilitado. Aí disse que provavelmente, e com certeza na quarta-feira ele já está de volta. Mas estamos aqui, os pastores estão aí, a igreja está viva. Quando a gente vê criança na igreja, é sinal que a igreja está viva, não é? A criança ela tem uma expressão de alegria, uma expressão da inocência, e essa alegria, esse trabalho de dança, com a igreja, com as crianças, isso faz muito bem para a igreja. É algo que eles gostam de fazer: pular, dançar, bater palma. A igreja de Estrela do Norte, quando a gente estava bem no início, que alguém deu a ideia de ter um grupo de dança, eu falei logo: vamos ter um grupo de dança. Um dos primeiros ministérios da igreja foi o grupo de dança. Outro ministério também, teatro, não é? A gente teve também teatro logo no início. Hoje a gente está bem diferente com o teatro, está mais assim com coisas pequenas, com aqueles trabalhinhos menores que chamam de enquete, né? Enquete não, esquete, parecido, né? Enquete é uma coisa, esquete é outra. E são os ministérios que são essenciais na casa do Senhor, porque aí todos participam, não é? Importante que o papai, mamãe e os filhos todos participem da igreja. Todos, de uma certa maneira, ajudam a remar o barco, não é? Estamos no barco, não é? O barco da fé, a igreja, todos precisam remar. E as criancinhas remam desta maneira, amém? Eu trouxe uma palavra que tem o tema: não será sem esforço. Fala para o irmão do seu lado aí, diga para ele: não será sem esforço. Porque muitos querem obter, muitos querem estar no pódio, muitos querem ter uma vida boa, muitos querem conquistar, muitos querem comprar, muitos querem ter, mas esquece de que do outro lado, para que você tenha, é preciso que haja um trabalho antes, não é? Um trabalho, do outro lado tem o produto do trabalho. Assim também a vida espiritual,
é preciso que haja esforço de cada um de nós, esforço para estar aqui. Às vezes a pessoa não tem nem condição de exercer um ministério na igreja ou de uma atividade, mas ao ele ser um membro fiel, que está nos cultos da igreja, ele já está ajudando a remar o barco. Quem pode dizer amém? Porque às vezes tem pessoas que às vezes a idade, às vezes a enfermidade, às vezes o momento que ele está vivendo, ele não consegue participar de nenhuma área da igreja, mas em ele ser membro fiel, estar na igreja, acompanhar os eventos da igreja, ele já está ajudando a remar o barco. Então, essa é a temática que está aqui em Mateus 11. Vamos ficar de pé para a gente ler? Mateus 11, Mateus capítulo 11, do verso 7 em diante. Mateus 11, do verso 7. Está dentro aqui da fala do Senhor Jesus, testemunhando sobre o João o Batista. Diz assim, Mateus 11, verso 7. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Até aqui, irmãos. Vamos orar. Desocupe as suas mãos, coloque a mão no seu coração. Pai querido, nós queremos agora pedir, Senhor, que o Espírito Santo, a tua presença que está aqui, a tua presença que está em cada um de nós, venha iluminar, Senhor, esse momento, venha ser o nosso facilitador, seja aquele que possa, Senhor, trazer a palavra e que o nosso coração esteja preparado para receber essa palavra como uma semente valiosa, pronta para fazer obras na vida de cada um de nós. Nós nos expomos agora a esta ministração, na certeza, Senhor, de que o Senhor estará ministrando a vida de cada um de nós, através da poderosa palavra de Deus. Assim nós oramos, já agradecidos por esse momento que nós estamos aqui, no nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. Pode tomar o seu lugar. João Batista, ele foi o precursor do Senhor Jesus, ele veio preparar o caminho, ele foi profetizado lá em Isaías. Isaías profetiza que viria alguém para preparar o caminho do Senhor Jesus, como se ele fosse, preparando o coração das pessoas. A mensagem de João Batista tinha esse propósito, era uma mensagem de arrependimento, era uma mensagem de mudança. O pessoal precisava, e logo em seguida que ele pregou, em que ele teve o seu ministério, eu não sei aqui quanto tempo ele pregou, mas não foi muito tempo, porque logo em seguida, após ele batizar o Senhor Jesus, o ministério dele começa a declinar e o de Jesus começa a aparecer. É mais ou menos assim. O Evangelho de Lucas coloca direitinho. Diz o Evangelho de Lucas que as multidões procuravam João Batista e dentro das classes que procuravam ele, todos queriam saber o que eles tinham que fazer. E João Batista passa a dar algumas orientações a eles que tinham um sentido de uma só palavra: mudança. Mudança. Porque o Evangelho veio para mudar o homem.
e uma mudança de dentro para fora, não uma mudança do exterior, porque o exterior, por mais que a pessoa mude o exterior, e isso nós podemos ver caracterizado na vida dos doutores da lei, na vida dos fariseus, dos saduceus. Eles eram pessoas de maneira exterior, umas pessoas assim que você olhava e achava, nossa, olha a figura daquele fariseu, daquele doutor, as suas vestimentas. Ele carregava ainda aquelas caixinhas que botava versículo na testa, no braço, aquelas coisas que eles faziam de maneira exterior. As suas orações eram orações feitas nas praças, não é? Porque assim era a religião deles, era uma religião de exterior, de ritos exteriores. Não quer dizer que a gente não precisa de rito. A gente precisa de rito. Rito é um passo a passo de um cerimonial que você faz. A igreja tem seu rito, não é? A abertura do culto, os louvores, as ofertas, uma apresentação, a mensagem, o final. Isso é um rito. Isso é um rito. O rito é importante, porque dá ordem às coisas. Mas o que acontece? Os doutores da lei tinham esse ritual todo, inclusive de Bíblia e de tudo, mas era algo só exterior. E lá no passado, Isaías já tinha colocado o dedo dizendo, olha, o ritual de vocês para mim não tem efeito, porque são rituais feitos de boca para fora. E esse é o problema, não só deles lá no passado, é o problema de cada um de nós, de ser crente só de boca para fora, não é crente de coração convertido, porque o Espírito Santo vem selar é o coração, não é a minha roupa, é o meu coração. Ele veio selar meu coração, ele veio selar meu coração e produzir algo espiritual e algo sobrenatural, que é da morte para a vida. É da morte para a vida. Quem pode repetir comigo? Da morte para a vida. Da morte para a vida. Quem já nasceu da morte para a vida, levante a mão e dê um glórias a Deus. Aleluia. Da morte para a vida. E esse foi o ministério do João Batista. Ele veio, preparar o caminho do Senhor. A linguagem do profeta Isaías diz até que ele veio preparar os caminhos, trazendo retificação, trazendo aplanar os montes. Tudo isso tem o sentido de mexer no interior do homem. Todo o sentido é interior, não exterior, porque o arrependimento acontece dentro do coração de cada um de nós, porque sem arrependimento não há mudança de direção. Por isso a importância do arrependimento. Então o João veio nesse início, aqui Jesus está falando dele aqui, e eu quero falar para você só desse versículo que Jesus fala, que o reino de Deus, ele é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. E aí a gente pode até pensar, meu Deus, mas a salvação não é pela graça? Está lá escrito em Efésios 2, de 1 a 10, a salvação é pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é quem? É dom de quem? É dom de Deus, é dom de Deus. Contudo, existe um detalhe, a salvação é pela graça, mas a responsabilidade individual é de cada um de nós, porque você recebe a graça, e você pode baratear a graça e você não querer fazer nada. O apóstolo Paulo diz para os filipenses, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Quer dizer, existe uma parte que Deus quer fazer parceria conosco, Deus quer andar conosco, por isso que o Espírito Santo veio selar cada um de nós, para começar uma obra, quem vai? De nos aperfeiçoar. Esse é o desejo de Deus, que a gente seja melhor a cada dia, que a gente não se conforme com mais ou menos. A própria palavra diz mais ou menos. A gente tem que pegar e a gente quer ser melhor, queremos subir, queremos galgar, queremos ir para o alto da montanha, sentir os ventos aquecidos do Espírito. Queremos sentir o ar lá em cima, o ar lá em cima, onde as águias voam, nas correntes aquecidas do Espírito. Quem está lá em cima é outro patamar. Esse é o desejo de Deus para essa igreja. Dê glórias a Deus, aplauda ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia.
Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar. Levanta suas mãos para o céu. Queira ser melhor, mas faça a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. E tenham a certeza de que se você faz um pouquinho, Ele te ajuda. O Espírito Santo, Ele está em você para te ajudar. O Espírito Santo veio morar em nós. O apóstolo Paulo disse que ele começou uma boa obra. E essa boa obra, ela tem que continuar, nos fazendo melhores. E nós temos um modelo, nós temos Cristo. Quiçá as pessoas possam nos ver e dizer assim: eu quero seguir a você, porque eu tenho visto que você tem seguido a Cristo. Como o apóstolo Paulo falava: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Pai, eu oro nesse momento por essa igreja, por esses 29 anos, não são 29 dias, que o Senhor sustentou essa igreja. E é certo que eles não chegaram até aqui, Senhor, como se fosse um passeio, Senhor. Eles chegaram até aqui, Senhor, quem sabe em alguns momentos por vales, por desertos e por montanhas, Senhor. Eles passaram por vales, existem momentos de vale, de deserto, mas essa igreja foi vencendo tudo, porque essa igreja tem no seu coração a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. E eu oro, Senhor, para que essa igreja continue viva, Senhor, continue atuante, Senhor, que os ministérios continuem atuantes, cada ministério, cada líder, Senhor, cada pastor dessa igreja, Senhor, continue vivo, Senhor, a obra do Espírito acontecendo em cada um de nós, salvando vidas aqui nesse lugar, Senhor. Alcança, Senhor, a direita, a esquerda, a frente, a retaguarda, alcança as pessoas, Senhor, que precisam de salvação, Senhor. Alcança, Senhor, dá, Senhor, dá atividade para cada um de nós, cada um membro dessa igreja, que possa colocar no coração um nome e trazer na próxima reunião, Senhor, para ouvir a palavra de salvação, para receber Jesus Cristo como Senhor. Pai, eu oro para que essa igreja seja cada vez mais fortalecida na força do poder de Deus, Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do poder de Deus, que cada um receba através do Espírito Santo essa força, esse ânimo, Senhor, para prosseguir por mais 29 anos até a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu ministro, Senhor, esse ânimo, eu ministro essa força que vem do céu, Senhor, para a vida de cada um de nós. Toma os pastores dessa igreja, suas famílias, toma, Senhor, a diaconia, toma os líderes, toma cada área dessa igreja, abençoa. Toma, Senhor, em tuas mãos a vida do pastor Renê e Jaísa, Senhor, que estão lá em São Paulo. Senhor, leva a cura, Senhor, para o teu filho, Senhor, leva a restauração, que em breve ele possa estar de volta, Senhor, aqui na tua casa, na igreja, que é o lugar onde ele se alegra junto com a tua igreja. Assim eu oro agradecido, Pai, por esse momento e por esse tempo. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja engrandecido, no nome santo de Jesus. Que o povo de Deus diga amém. Você quer aplaudir ao Senhor? Aleluia, glória a Deus. Aguardar. Amém. Amém. Podem se assentar. Quero passar aqui a mão do bispo. Primeiramente, presente aqui este livro aqui do pastor Renê, contando a história do Ministério Pastor Renê. Esse livro foi lançado aqui no ano passado, nos 30 anos de Ministério Pastoral do pastor Renê. E aí, Karine está por aí? Está lá no Ministério Infantil. A professora Karine, do Ministério de Ensino, Ministério Infantil, é a escritora do livro. E aí nós estamos aqui presenteando o Senhor. E aqui um presente do aniversário da igreja, dos 29 anos. O senhor pode abrir aí para ver. A caneta personalizada da nossa igreja. Dos 29 anos.
fazer assim. Oh. E aí estamos aqui. Queria